Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à continuação do nosso ano letivo. Eu espero que todos vocês tenham tido um bom período de férias aí. E eu fico muito feliz de novamente estar aqui com vocês, continuando os nossos assuntos de língua portuguesa para o sexto ano, ok? Sou o professor Maximiliano Marques. Se tiver algum aluno aí novato, recente na nossa cidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem acolhido. E nossos vídeos estão na nossa plataforma no YouTube, no canal da CEMED de Rosário. Então, vamos dar continuidade aos nossos assuntos, ok? A nossa aula de hoje vai versar sobre dois conteúdos bastante importantes, duas classes gramaticais que vocês vão ver até o final do período escolar de vocês, que são os substantivos e os adjetivos. Então, você não sabe nada desse assunto, nem sabe o que é. Então é o momento de prestar atenção nessa aula, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles, ok? Aqui nós temos nosso planejamento, né? Nós estamos aqui em agosto, voltamos aqui com substantivo e adjetivo. E o nosso período letivo, o segundo bimestre, já está terminando, né? Termina aí no finalzinho desse mês. Então, gente, para falar sobre esse substantivo e adjetivo, eu preciso falar sobre classes variáveis e invariáveis. O que vem a ser isso? Na nossa língua, as palavras elas são classificadas em classes gramaticais, né? A gente tem certas palavras que são substantivos, certas palavras que são adjetivos, certas palavras que são verbos. Então, dentro desse universo, eles podem ser classificados em variáveis e invariáveis, de acordo com a capacidade que as palavras têm de manifestar as categorias gramaticais de gênero, número e pessoa, por meio de desinências, e assim estabelecer concordância. O que é isso? A gente tem uma palavra como menino. A partir dessa palavra, a gente pode formar outras palavras mudando as suas desinências. De menino, eu posso mudar o gênero para menina. Eu posso me referir a um grupo de meninos como meninada. Então, uma mesma palavra ela é capaz de se transformar e produzir outras palavras. Então, essas são as classes variáveis, ok? E é o que a gente vai estudar hoje, duas classes variáveis muito importantes. Então, as palavras variáveis são capazes de manifestar flexões desinenciais e estabelecer concordância. Aí são essencialmente variáveis, grave bem, substantivos, adjetivos, artigos, numerais e verbos. Numerais, verbos e pronome. As classes invariáveis, elas não manifestam flexões desinenciais e, portanto, não estabelecem concordância, né? São essencialmente invariáveis os advérbios, as preposições, conjunções e interjeições. Então, sabendo disso, a gente já sabe quais são todas as classes gramaticais que nós vamos estudar até o nono ano, né? Substantivos, artigos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, preposições, conjunções, interjeições. Então você não pode, de maneira nenhuma, se esquecer dessas classes gramaticais, ok? Em todo o texto pode se destacar entre as palavras variáveis dois tipos, que são as palavras centrais e determinadas, que se remetem a seres ou coisas, os substantivos, e as palavras determinantes, que gravitam em torno das centrais e delimitam ou particularizam os seres a que as centrais fazem referência, os adjetivos e artigos, né? Então nós temos a palavra menino, menino nomeia um ser, então a palavra menino vai ser classificada como um substantivo. Ao lado de menino nós podemos encontrar palavras assim como menino atentado, né? Todo mundo escuta às vezes em casa essa expressão menino atentado, né? Essa palavra atentado aí se comporta como um adjetivo, que é o que a gente vai estudar ao longo da nossa aula de hoje, ok? Então aqui eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo na expressão arte sacra, né? Que é esse tipo de arte aí voltada para a religiosidade, que você vai estudar em história e em arte. E a palavra arte, ela denomina, né, uma coisa. E sacra, ela individualiza essa coisa, ela restringe o significado dessa coisa. No caso, arte, quando a gente pensa em arte, pintura, arquitetura, o teatro, tudo isso pode ser englobado pela arte. Mas quando eu uso a palavra sacra, eu estou especificando um tipo de arte, né? Essa arte voltada para a religiosidade. Então, se eu tenho isso, eu tenho um substantivo mais um adjetivo.
Então, o que é substantivo, professor? Substantivo é a palavra variável em gênero e número que dá nome aos seres. Exemplos de substantivos: Santos, pode ser o seu sobrenome, como também é o nome de uma cidade. Programa, visitas, pessoas, alma, fé, arte. Todas essas palavras aí são substantivos. Todas elas remetem-se a um ser, ou seja, animado ou inanimado, material ou imaterial, real ou imaginário. Então, todas essas palavras que vocês viram aí nessa tela são classificadas como substantivos. E os substantivos eles podem ser classificados de acordo à sua formação e de acordo à sua significação. Segundo a sua formação, eles podem ser classificados como primitivos, derivados, simples e compostos. E segundo a sua significação, em comuns, próprios, concretos e abstratos, ok? E também nós temos aí um tipo especial de substantivo denominado substantivo coletivo. É um substantivo comum que no singular designa um conjunto de seres de uma mesma espécie. Exemplos, aí nós temos uma série de exemplos que nos próximos slides, mas o que eu quero que você pense é quando eu tenho um conjunto aí de um determinado objeto, de um determinado animal, a gente pode designar por uma palavra que ela vai estar no singular, mas que designa um grupo de seres da mesma espécie, né? Eu tenho aí essa passarada todinha aí, esse monte de pássaros, e eu tenho uma palavra específica para denominar essa quantidade absurda de pássaros que vocês estão vendo aí na imagem. Porém, essa palavra vai estar no singular, mas se refere a um substantivo que está no plural. Então, a palavra acervo, né? Quando você escuta a palavra acervo, você logo vem à mente que é um conjunto de livros, por exemplo, os livros de uma biblioteca, ou um conjunto de obras artísticas, né? Então, a palavra acervo significa conjunto de livros ou obras artísticas. E ela está no singular, mas se refere a... Porque se eu tenho um livro apenas, eu não posso dizer que eu tenho um acervo. Agora, se eu tenho uns 10, uns 15, uns 1000 livros na minha casa, já posso chamar aquilo de acervo. Manada, né, que é o conjunto de bois ou conjunto de elefantes, ok? A palavra manada também vocês observam que está no singular e se refere a animais no plural. Júri é um conjunto de quê? Conjunto de jurados, né? Se você vai participar de um concurso, né, um concurso de dança, por exemplo, também vamos ter a presença de um júri, né? E o júri significa conjunto de jurados. A palavra no singular se referindo a um conjunto. Fornada. Fornada é o conjunto de pães, ok? Observem aí que a palavra também está no singular. Álbum é um conjunto de fotografias ou conjunto de selos, ok? Se você tem um álbum em casa ainda, né? Parece algo meio até ultrapassado hoje em dia, mas ainda tem muita gente que guarda as recordações em álbum. A palavra álbum é isso, é um conjunto de fotografias reunidas, né? Ou um conjunto de selos que formam um álbum. Flora é o conjunto de vegetais, faltou um i aí, de uma região. Não é de uma reunião, não. É de uma região, ok? Vamos falar um pouco sobre flexão de gênero. O gênero é uma categoria gramatical comum a todos os substantivos, ou seja, todo substantivo pertence ou ao gênero masculino ou ao gênero feminino, ok? Então, todas as palavras que são substantivos, né, que nomeiam os seres, nomeiam as coisas que existem no mundo, ou ela pertence ao gênero masculino ou ela pertence ao gênero feminino, né? E eu posso marcar isso muitas vezes com essa terminação O, né, que vai marcar em larga escala o gênero masculino, e a terminação A, que vai marcar o gênero feminino, menino, menina, certo? Ou então eu posso não ter uma marcação específica que vai indicar o masculino, por exemplo, professor. Professor não termina com O, né? Então a gente não tem aí uma marcação de gênero explícita. Mas no caso de professora eu tenho uma marcação de gênero. Eu tenho aí a palavra professora que está no gênero feminino, ok?
Quanto à manifestação da categoria de gênero, os substantivos que se referem a pessoas e animais, eles podem ser, eles podem ser biformes, que apresentam duas formas por meio da troca de desinência ou alteração do radical, né? Eu tenho, por exemplo, garoto, garota. A gente percebe que há uma alteração aí da desinência O pela desinência A. E eu tenho bode, cabra, né? Muda totalmente o radical da palavra, a estrutura da palavra, mas eu tenho uma forma específica para o masculino, eu tenho uma forma específica para o feminino. Já os substantivos uniformes, eles apresentam uma única forma. Aí ele tem subclassificações. Ele pode ser epiceno, por exemplo, jacaré, né, que poderia dizer o jacaré macho, o jacaré fêmea, comum de dois gêneros, que seria jornalista, por exemplo, né? Eu posso dizer o jornalista, posso dizer a jornalista, dependendo do gênero do sujeito. Ou pode ser sobrecomum, né? Tanto faz ser usado para o masculino como para o feminino, né? Então, em alguns casos, a alteração de gênero propicia novo sentido ao substantivo. Vejamos. Em alguns casos, a gente percebe que quando a gente muda essa questão do gênero, né? O significado da palavra como um todo muda. Você quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Quando eu digo a cabeça, eu estou me referindo a uma parte do corpo que todo mundo tem, né? Quando eu digo o cabeça, eu já estou me referindo ao chefe, ao líder. Olha só essa mudança de gênero fez o sentido da palavra mudar totalmente. A cura, né? A cura significa restabelecimento da saúde. O cura significa vigário. A rádio, não sei se você sabia disso, a rádio é a estação, a emissora, né? Quem transmite aquele sinal. O rádio é aquele aparelhinho que infelizmente está caindo em desuso, né? A gente não vê mais em muitas casas. A capital é a cidade principal. Aí eu coloquei uma foto de São Luís para a gente lembrar que a capital do Maranhão é São Luís. Agora, quando eu digo o capital, eu estou me referindo ao patrimônio econômico de uma pessoa, né? O que ela pode, de repente, investir em um negócio. Flexão de número. O número é uma categoria gramatical que se manifesta por meio de desinências. A alternância mais comum para essa categoria é a adição de S. No mundo dos substantivos, né, nessa classe gramatical, quando eu coloco S de maneira geral, eu estou indicando que aquele substantivo está no plural, ok? Se eu digo, por exemplo, menino, como é o exemplo que eu estou dando desde o começo, e eu coloco um S, meninos, eu já sei que não é só mais um menino, mas sim mais de um, ok? Mas algumas palavras elas modificam bem gravemente, como a gente vai ver aqui nos exemplos do nosso slide. No singular eu tenho a palavra limão, eu tenho no plural a palavra, qual é o plural de limão? Limões. No singular, escrivão, né, que é um cargo aí dentro da Polícia Civil. Quando eu vou passar para o plural, eu não posso só colocar o S e falar escrivãos, eu tenho que falar escrivãs, tá? Na regra do plural da palavra escrivão está aí. Mel, né? Como é que se diz mel no plural? A gente tem duas maneiras de falar. Méis, né? Ou meles. As duas formas são aceitas para denominar o plural da palavra mel. E o grau dos substantivos, nosso último assunto de hoje, é uma categoria gramatical que se manifesta ora por meio da associação de adjetivos que dão a ideia de diminuição ou de aumento, ora por meio de acréscimo de sufixos diminutivos ou aumentativos, né? Aí eu tenho o grau analítico, que é quando eu junto um adjetivo que indica um aumento ou uma diminuição. Por exemplo, garoto pequeno, garoto grande, né? Aí eu tenho um diminutivo e eu tenho um aumentativo. Já no sintético, eu tenho sufixos indicadores de grau. Se eu digo garotinho, né? Esse inho aí é um sufixo, que a gente vai ver mais na frente, fazer um estudo só sobre esses termos. E garotão, que indica também aí que é um garoto bem grande, né? Enquanto garotinho é um garoto pequeno, garotão equivale a um garoto grande, ok?
Então, terminando isso, nós vamos agora à nossa aula de adjetivos, tá? Vai ser bem rápida também. Adjetivos é a palavra variável em gênero, número e grau que modifica o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou característica. O adjetivo, quando possível, manifesta as categorias gramaticais do substantivo que acompanha e modifica. Exemplo: arte sacra, casas antigas, cidade do litoral paulista. Essas palavras que estão em negrito são palavras são adjetivos que dão qualidades, defeitos, características aos substantivos, né? Eu digo casas. Você pode imaginar aí uma casa, uma mansão, uma casa bem grande. Mas quando eu digo casas antigas, aí você já vai imaginar uma casa velha, um casarão ali como aquele que a gente viu em São Luís, ok? Então a palavra antigas aí ela está restringindo o significado de casas e funciona como um adjetivo porque atribui uma característica ao substantivo casas. Então, os adjetivos nós temos aí 4 classificações, né? Eles podem ser simples e compostos ou primitivos e derivados. Simples, eles são formados apenas por uma palavra, como em grande e confortável. E compostos, eles são formados por mais de uma palavra. São calça azul marinho, povo latino-americano. Percebam que em latino-americano nós temos 2 palavras. Os primitivos não são derivados de outra palavra. Há, por exemplo, as palavras forte e prata. E os derivados eles se originam de outra palavra. Por exemplo, bolo saboroso, mar azulado. Saboroso aí deriva de sabor, de substantivo. E azulado deriva-se de azul. Os adjetivos pátrios, eles indicam a origem e a nacionalidade de um ser. Em geral, são formados pelo acréscimo de um sufixo ao substantivo, ok? Então, quando eu tenho uma palavra que indica onde uma pessoa nasceu, ou o lugar onde a pessoa se considera, como, por exemplo, rosariense, né? Ou maranhense, nós temos aí um adjetivo pátrio, né? Quem nasce em Belém, por exemplo, ele é belenense. Quem nasce em Brasília, brasiliense. Quem nasce em Buenos Aires pode ser considerado portenho. Então essas palavras são classificadas como adjetivos, só que adjetivos pátrios, que indicam a origem ou a nacionalidade de um ser. E as locuções adjetivas é uma expressão que equivale a um adjetivo, geralmente formada por uma preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. Exemplo: cidade do litoral, ou seja, cidade litorânea. Rosto de anjo, eu poderia também substituir por rosto angelical. Perceba que a preposição aí é o de, né? Vamos estudar a preposição também. E litoral, aí é um substantivo, ok? Ou ali, rosto de anjo, novamente eu tenho aí o de, que é uma preposição, e anjo, que é um substantivo. Então essas palavras elas têm valor de adjetivo, elas podem ser substituídas por adjetivo, essas expressões, na verdade, ok? Então, se você quer saber mais, né, ficaram algumas lacunas na nossa aula de hoje devido ao nosso tempo, você pode procurar o seu livro do Geração Alfa, que tenho certeza que você deve estar usando esse livro muito esse ano também, ok? Aí você vai acompanhar lá na página 82 e 85 e temos atividades na página 86 e 87, bem pequenas. E os adjetivos nós encontramos na página 114 a 115 e as atividades referentes a esse conteúdo estão na página 116 e 117, ok? Mas vamos aqui à nossa atividade de hoje, mas preste muita atenção mesmo, né? Aqui na primeira questão está se pedindo para substituir os termos destacados pelo substantivo coletivo. Essa atividade, se você estivesse fazendo ela agora, você ia precisar de um dicionário ou auxílio da internet, porque tem muitos coletivos que às vezes a gente não conhece, mas a gente precisa conhecer, precisa aumentar o vocabulário, precisa conhecer novas palavras. Então vamos lá. Um grupo de cães, na letra A, acompanhava de perto o grupo de viajantes. Qual é o coletivo de cães e qual é o coletivo de viajantes? É isso que está sendo pedido. O coletivo de cães é matilha e o coletivo de viajantes seria a caravana, ok? Então seria a matilha acompanhava de perto a caravana, ok? Essa frase teria o mesmo valor da frase que está na letra A. Na letra B, um conjunto de jurados escolheu um grupo de atores vencedor do concurso. Qual é o coletivo de jurados? Qual é o coletivo de atores? O coletivo de jurados você já sabe que é o júri.
E o coletivo de atores você já sabe que é elenco. Então, o júri escolheu o elenco vencedor do concurso. Na letra C, o grupo de vereadores aprovou na segunda-feira o projeto. Eu poderia também falar assim, usando o coletivo. A Câmara aprovou na segunda-feira o projeto. Na letra D, eu posso dizer o grupo de músicos fez um belo show na noite anterior. Também eu posso falar a banda fez um belo show na noite anterior. E na letra E, o grupo de amigos foi atacado por um grupo de abelhas, mas passa bem. Eu poderia substituir por a turma foi atacada por um enxame, mas passa bem, ok? Na segunda questão, se pede que você transforme as locuções adjetivas em um adjetivo. Lembrando que locução adjetiva são duas palavras, locução adjetivo e adjetivo é só uma palavra, tá? Então como é que a gente vai fazer? As mulheres de coragem enfrentam os desafios da vida. Eu posso dizer as mulheres corajosas, ok? Na letra B, o rapaz teve uma atitude de criança. Quem tem atitude de crianças tem atitudes infantis, ok? Na letra C, a viagem foi longa e teve um trajeto de dia e outro de noite. Eu poderia dizer que esse trajeto teve dois momentos, um trajeto diurno e um trajeto noturno. Na letra D, naquele sábado haveria uma reunião em família. Eu posso dizer que toda reunião em família é uma reunião familiar. Letra E, beba sem medo essa água sem cheiro, né? Que é uma das propriedades da água, né? Quando ela está potável, ela não tem cheiro, né? Isso você vai ver em ciências. Então, beba sem medo essa água inodora, ok? Na terceira questão, eu vou ter que usar aqui minha... Cadê? Isso aqui. Minha canetinha. Porque a gente vai ter que fazer uma ligação entre os substantivos, entre os adjetivos pátrios e os substantivos próprios correspondentes, ok? Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem nasce no Rio de Janeiro, cidade? Será que você nasceu lá? Quem nasce no Rio de Janeiro, cidade, a gente vai chamar de... carioca, ok? Precisaria também de um dicionário ou da internet para responder essa atividade, se você não souber. Quem nasce no Rio de Janeiro, estado, né? Quem nasce no estado do Rio de Janeiro, ele não é carioca, não é carioca não, necessariamente. Ele é fluminense, ok? Porque esse flumine vem a palavra rio na língua indígena, né? Uma das línguas indígenas aí daquela região, ok? Quem nasce em Goiânia, a gente vai bem aqui pelo radical da palavra. Quem nasce em Goiânia é goianiense. E quem nasce em Goiás, só faltou essa, é goiano. São Paulo cidade, São Paulo estado. A gente tem a bandeira do estado de São Paulo, né? Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, ok? Essas questões aí de Rio de Janeiro e São Paulo sempre caem, tá bom? Em provas. Então é bom a gente já saber desde já que quem nasce na cidade de São Paulo recebe um adjetivo pátrio. Quem nasce no estado de São Paulo recebe outro, ok? Nossa aula hoje foi tão gostosa, mas já chegou ao fim, tá bom? Então eu vou esperar vocês na próxima semana, aqui na TV Rosário, como também no nosso canal da CEMED no YouTube, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu agradeço, vou ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau!